A primeira série de potências que estudamos em sala foi somatório de x elevado a n, né? É uma série e é de potências porque à medida que o n varia, nós vamos variando potências de x, formando um polinômio infinito. Só que nós podemos observar, como nós fizemos em sala, que essa série de potências também é uma série geométrica de razão x. O membro posterior é sempre conseguido do anterior multiplicado por x. E nós sabemos que uma série geométrica converge se a razão, o módulo da razão dela for menor que 1. Ou seja, módulo de x, essa série de potências vai convergir se o módulo de x, que a razão, for menor que 1. Ou seja, se o x estiver entre menos 1 e 1. E a série geométrica sempre converge, né, dentro desse intervalo de convergência para o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, nós temos que essa série de potências converge para essa função 1 sobre 1 menos x. Eu estou aqui nesse programinha gratuito que se chama GeoGebra para vocês visualizarem isso acontecer. Aqui eu vou variar o valor de n. Então, à medida que ele varia, nós vamos ter aqui a função que ele vai gerar. Então, quando n for 0, eu vou ter somente o 1. Quando n for 1, então, quando n for 1, eu agora vou ter 1 mais x. Então, tá aqui, ó, 1 mais x. Quando n for 2, eu teria 1 mais x2, que está aqui explícito nessa função g. Então, vocês vão visualizar aqui o gráfico da g, o grau que ela vai ter, e aqui vai ter a expressão dela enquanto série de potências. Então, eu vou variar aqui o n, ó. Então, função, né, 1, depois 1 mais x, 1 mais x2, 1 mais x2 mais x3, como está aqui, na x3, e por aí vai. Então, o que a gente pode notar é que à medida que o n vai aumentando, realmente esses polinômios gerados, ó, eu já estou com o grau 14, aqui está o polinômio de grau 14, bem próximo dessa função tracejada. Quem é essa função tracejada? É a função 1 sobre 1 menos x. Tá aqui, ó, f de x. Se eu tirar, desmarcar, ela some, ó. É a função 1 sobre 1 menos x. Então, a gente vê claramente que realmente, à medida que o n vai ficando maior, esses polinômios, né, aqui está de grau 20, vão ficando cada vez mais próximos. E aí a gente pode notar que a convergência ela vai acontecer realmente entre menos 1 e 1. Aqui vai ficar mais difícil da gente perceber, ó, porque quando x igual a 1 e menos 1, quando x é igual a 1, desculpa, o x igual a 1 não pertence ao domínio da função, né? Então, ela não vai assumir valor para ele, e então vai ser uma assíntota. Mas a gente pode perceber aqui como que realmente existe essa aproximação à medida que o grau da nossa série, né, vai aumentando. Então, vamos voltar para cá, para vocês visualizarem que realmente essa série de potências está convergindo para a função 1 sobre 1 menos x, realmente dentro desse intervalo então aqui eu paro no grau 30, ó, no intervalo de menos 1 até 1. Fora desse intervalo, a gente vai ter que a série diverge, né? Nós não vamos ter uma função associada. Eu vou fazer a mesma coisa agora, deixando o rastro, para vocês verem como realmente os polinômios vão se aproximando, ó. Então, a gente pode perceber realmente, olha aqui embaixo, como vai ficando cada vez mais próximo, como que os polinômios eles vão se aproximando da função 1 sobre 1 menos x, tá? Aí, qual que é a próxima pergunta que a gente pode fazer? Nesse caso, se eu tenho então uma série de potências, ela vai convergir e aí eu acho o intervalo de convergência, mas não é sempre que eu consigo uma função para a qual essa série de potências converge. E a pergunta que pode ficar aí, se eu quiser, dado uma função, encontrar uma série de potências para me analisar dentro do intervalo de
convergência dessa série de potências, eu trabalhar com a minha função. Então, eu quero trocar a minha função por uma série de potências, porque trabalhar com polinômio é melhor. Quem vai responder essa pergunta vai ser a série de Taylor e a série de Maclaurin. O processo vai ser o contrário. Eu te dou uma função e aí eu consigo uma série de potências que convirja para essa função num certo intervalo de convergência. Então, isso que a gente vai fazer no próximo vídeo.